Novamente. Aliás, assim, você já perdeu um ponto, viu? Por quê? Porque não tem meu nome aqui. Tem, ué. Eu fui sua primeira professora e eu não estou nas homenagens. Então, assim, já perdeu um ponto, filho. Perdão, a gente pode colocar ainda. Eu não entendo isso, né? Então, pessoal, boa noite. Nós vamos começar agora, então, a defesa de monografia do aluno Eliseu José da Silva. Eu quero agradecer a participação, a presença da banca, a professora Larissa e o professor Fael. Agradeço também ao Eliseu pela confiança em relação à orientação. Agradeço aos presentes, aos familiares. Você vai ter 20 minutos para fazer sua exposição, seguido da admissão da banca, ok? Bom, gente, boa noite a todos os presentes. Antes de começar a apresentar o trabalho, eu queria antes agradecer, fazer meus agradecimentos, primeiramente a Deus, meu pai, meu amigo, que me deu esta oportunidade de estar concluindo esse curso universitário. E eu estou muito feliz por ter chegado até aqui, por ter tido os ótimos professores que eu tive ao longo desse período acadêmico. E eu estou muito feliz por mais essa conquista. Queria agradecer também, primeiramente, a professora Larissa Ribeiro, coordenadora do curso. Nossa, pela honra de tê-la à mesa, e também eu queria agradecer por ter aceitado o convite, né? Pela confiança no meu trabalho, no esforço de nós alunos. Eu estou muito feliz por tê-la aqui. E quero agradecer também ao professor Fael pela amizade, o companheirismo, o professor Rodrigo Fael, pela pessoa que ele é, que é uma pessoa muito carismática, tem ajudado os alunos. A primeira vez que eu cheguei para ele, eu falei, eu vou precisar mudar de data. Ele disse, não tem problema, eu procurou um horário, consegui um horário, pelas 2 vezes que eu procurei. Então é um professor que tem procurado ajudar os alunos e os colegas aqui. Eu sinto muito feliz de tê-lo também na minha banca, nesta etapa da minha vida. Também participou do meu casamento. Foi bem legal isso. Aí isso ficou registrado na minha memória. Quero agradecer também a professora Mariela, por ter me mostrado o caminho da pesquisa, pela competência profissional que ela teve e pela paciência e sinceridade que sempre quando eu cheguei com minhas dúvidas, ela tirou, até por e-mail mesmo, ela tirou minhas dúvidas, me orientou, me ajudou e eu pude chegar até aqui. E quero agradecer também a presença dos meus pais, minha família que está aqui, toda a minha família que está aqui, e aos meus colegas, a Aline, a Eliane, que está filmando ali. E eu estou muito feliz por essa etapa da minha vida e por essa conquista. E vamos falar agora sobre o trabalho, né? O título do trabalho é esse: o palanque dos discursos morais na campanha eleitoral de 2010, a polêmica do aborto na Folha de São Paulo. Por que eu escolhi falar sobre o aborto? O aborto, ele realmente é um tema que divide opiniões. Se formos olhar por essa ótica, ele divide opiniões. Se perguntarmos aqui quem é contra, quem é a favor, vai ter muitas dúvidas, muitas discussões, mas esse não é o foco da minha pesquisa. O aborto, ele foi tratado na Folha de São Paulo, que é um dos jornais mais respeitados do país, de grande circulação no país, e por isso ele veio ser abordado na minha pesquisa, que tratou da campanha eleitoral de 2010, certo? Então, por esse motivo, eu resolvi falar sobre o aborto, porque também é um tema polêmico e o jornalista geralmente ele gosta de trabalhar em cima de polêmica, de trazer a discussão para a sociedade, para uma possível resposta ou até para soluções e questionamentos. O tema da pesquisa é o aborto na imprensa, o aborto trabalhado na imprensa. O aborto pode ser visto por diferentes viés. Pode ser visto pelo viés religioso, pode ser visto pelo viés social, econômico, mas aqui eu trouxe ele para a minha área de formação, que é o jornalismo, a imprensa. Então, por esse motivo, eu tratei o aborto na imprensa. E o problema de pesquisa é saber qual foi a abordagem que foi dada na coluna Poder para, em relação aos candidatos a presidente e o aborto. Qual foi a abordagem que a Folha de São Paulo deu neste período eleitoral? Qual foi a abordagem que a Folha de São Paulo deu para os candidatos a presidente e o aborto nesse período eleitoral? Por esse motivo, esse é o problema de pesquisa, a área de foco é jornalismo político. Como nós estamos na capital do poder, aqui a área da política, eu resolvi trabalhar nessa área do jornalismo político. A pesquisa vai compor essa área do jornalismo político.
Os objetivos geral da pesquisa é analisar qual foi, na Folha do Jornal Folha de São Paulo, como foi a cobertura das eleições presidenciais e o aborto. Como que foi essa cobertura das eleições presidenciais com relação ao tema aborto. Os objetivos específicos é investigar nos textos da coluna Poder se houve diferença de abordagem na Folha de São Paulo neste período. Houve diferença de candidato para candidato em relação ao tema aborto? Houve ou não houve? Isso a gente vai saber até o final desta apresentação e quem já leu já sabe. Verificar o que caracterizou essa possível diferença de abordagem. O que caracterizou essa possível diferença de abordagem? Se houve e o que caracterizou essa possível diferença de abordagem? São os objetivos específicos da minha pesquisa. O universo da pesquisa é a coluna Poder do jornal Folha de São Paulo. Coluna Poder do jornal Folha de São Paulo. A amostra foi baseada nos textos sobre aborto publicado na coluna Poder no mês de outubro de 2010. Todos os textos que estavam na coluna Poder no mês de outubro de 2010. Os textos que não eram da coluna Poder foram retirados da pesquisa. A análise trabalhou com interpretação de dados quanti e qualitativos, trabalhou com conotação da mensagem, recorrência de palavras, uso de recursos gráficos, presença de personagens, tudo isso esteve presente na pesquisa. E o procedimento metodológico é a análise de conteúdo, por ser um procedimento que é interessante para textos jornalísticos, porque ele pode interpretar o que está por trás ali das entrelinhas, o que está na narrativa jornalística, ele pode interpretar e traduzir isso em dados quanti-qualitativos e através das inferências. O desenvolvimento da pesquisa. Os passos na execução da pesquisa que eu usei foi o seguinte. Primeiro, eu fiz uma busca no site da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação. Dentro do site da EBC existe o campo assunto, onde eu posso colocar qual assunto que eu quero pesquisar, e tem também um campo período. Eu coloquei o período de 1º de outubro a 31 de outubro de 2010, certo? E coloquei também o tema aborto, coloquei o assunto aborto. Lá existem diversos jornais que a gente pode pesquisar, existem diversos jornais, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Estadão, qualquer um a gente pode escolher e fazer a pesquisa. Então eu fiz essa pesquisa porque eu queria juntar todas as matérias que falam sobre o tema aborto neste período eleitoral, de 1º a 31 de outubro de 2010. Logo após foi criado um formulário de análise de conteúdo. Onde tinha algumas inferências que eram feitas através das matérias. Eu peguei as matérias e aí fui anotando algumas coisas que tinham interessante. Por exemplo, quantas vezes apareceu o nome Dilma, se Dilma apareceu vinculada ao aborto ou não, ou também José Serra, todos os candidatos, se houve uso de recurso gráfico ou não, tudo isso apareceu na pesquisa. Depois foi feita também uma pesquisa bibliográfica, uma extensa pesquisa bibliográfica, e foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão de matérias. Porque a partir da hora que eu fiz a busca no site da EBC, apareceu uma quantidade muito vasta de matérias que também não era interessante para a pesquisa, e foi criado um critério de inclusão e exclusão. Foram tirados aí, através do critério de inclusão e exclusão, a gente pôde colocar as matérias que estavam na coluna Poder, esses eram os critérios, tinha que estar publicado na coluna Poder. E se estivesse publicado na coluna, além de estar publicado na coluna Poder, tinha que ser do gênero informativo. Tinha que ser nota, notícia, reportagem ou entrevista. Fora isso também era tirado da pesquisa. Tinha que ter a palavra aborto, tinha que estar no período de 1º a 31 de outubro de 2010. Logo após foi feito esse levantamento dos dados, a análise desses dados, e foram tirados os resultados, e logo após as conclusões. Esses foram os passos que eu utilizei na execução dessa pesquisa. Os primeiros resultados trouxe o seguinte, o primeiro levantamento trouxe os seguintes resultados. A coluna Poder apresentou 117 textos no período de 1º a 31 de outubro de 2010, já utilizado o critério de inclusão e de exclusão. Aí ficaram 117 textos. E matérias sobre o aborto na coluna Poder representaram 45,88% dos textos de outubro de 2010. A coluna Poder, ela teve a maior quantidade de matérias sobre aborto neste período. A maior quantidade de matérias sobre o aborto no período analisado. Depois, um dos critérios também de análise era o uso ou não de recursos, uso ou não de ilustrações. E como podemos ver através dos números, 60,68% dos textos apresentaram o uso de ilustrações.
Ilustrações essas para facilitar o entendimento do leitor, para atrair a atenção do leitor e, como podemos ver, em 47,86% dos textos, a fotografia foi a ilustração mais utilizada. Em 47,86% dos textos era composto por fotografia na narrativa jornalística. O gênero reportagem foi destaque, porque foi utilizado em 92,31% dos textos da coluna Poder. Agora, uma coisa que é interessante observar é que não houve registro na pesquisa do gênero notícia. O que pode se entender é o seguinte, que através do número foi possível entender que o objetivo da Folha não era dar uma simples notícia factual. Pelo contrário, ela queria trabalhar mais essa notícia para atrair a atenção desse leitor, para fixar o leitor, para que ele pudesse ter uma opinião sobre aquilo. Então, o que aconteceu? Através dos números é possível entender que pela maior quantidade de reportagens, ao invés de notícias, ou nota, ou entrevistas, a Folha queria dar uma abordagem melhor para esse tema. É o que pode ser observado através dos números, através da pesquisa. Nesse primeiro gráfico aqui, nós podemos ver os três principais candidatos, e esse gráfico aqui analisa os 117 textos do mês de outubro de 2010, para ver qual candidato foi mais vinculado ao aborto neste período. Como é observado aqui, ó, a parte azul do gráfico representa a Dilma com 94,02%. Ela foi a candidata que mais foi vinculada ao aborto no mês de outubro de 2010, com 94,02%. Aqui, este outro gráfico, ele tem a recorrência de palavras. Como é possível observar, o nome de Dilma também foi campeão, com 694 vezes. Das 117 matérias, o nome de Dilma apareceu em 694 vezes. Foi citado o nome de Dilma Rousseff, a candidata do PT. A palavra aborto, o nome aborto apareceu nessas 117 matérias 386 vezes, como é possível ver através do gráfico. Então, a palavra aborto foi muito falada, foi muito apresentada, representada no jornal, na Folha de São Paulo, no mês de outubro de 2010. E aqui o gráfico pode mostrar também que Dilma esteve como campeã de citações. Este gráfico aqui apresenta a conotação da mensagem. A conotação da mensagem, se ela era pró-aborto, anti-aborto ou neutra. Como é possível observar no gráfico, as mensagens pró-aborto não tiveram nenhuma representação. Nenhuma matéria foi encontrada no período de outubro de 2010, de 1º a 31 de outubro de 2010, que fosse pró-aborto. Dentre as matérias não havia nenhum elemento que fosse pró-aborto, pelo que é possível ver através do gráfico. Já mensagens anti-aborto tiveram uma representação de 36,75%, perdendo para a mensagem neutra, de 63,25%. Porém, é interessante observar que a Folha de São Paulo ela se equilibrou na balança entre o contra e o neutro, mas nunca a favor. Ela não teve nenhuma mensagem, nenhuma reportagem, notícia, nada que fosse, nenhuma narrativa jornalística que fosse a favor do tema aborto. Para quem sabe promover uma possível descriminalização, de maneira nenhuma ela se propôs a colocar essa narrativa. Esse próximo gráfico aqui, ele mostra o destaque da mensagem. Como podemos ver, de 117 textos, 19,66% tiveram destaque no mês de outubro de 2010. 19,66% foram mensagens de capa. E 4,27% foram mensagens de capa e de manchete. Então, como é possível ver através dos gráficos, o tema aborto, através das matérias da narrativa jornalística, teve um destaque no mês de outubro de 2010. Não foi um destaque significativo, porém teve um destaque. Para uma mensagem, nós todos sabemos, para uma mensagem, uma reportagem ter um destaque de capa ou de manchete, ela tem que ter interesse para o jornal. Ela tem que ser uma mensagem impactante, uma mensagem que realmente seja importante para ocupar ali a capa ou a manchete do jornal. E isso aconteceu com o aborto. Não com uma grande representação, mas ele apareceu. E aí fica a pergunta, será que se não fosse período eleitoral, será que o aborto teria esse destaque? Será que o aborto pelo menos teria algum destaque? É uma pergunta que a gente pode responder com futuras pesquisas aí. As considerações finais, é possível a gente verificar que realmente houve diferença de abordagem na Folha de São Paulo, houve diferença de abordagem jornalística entre os candidatos. Isso foi possível comprovar através dos números. Dilma Rousseff foi a candidata que mais foi vinculada ao tema aborto no mês de outubro de 2010.
Isso foi comprovado através dos números, como foi possível ver pela quantidade de citações, também pelo destaque dela com 94,02%, foi possível ver que Dilma Rousseff foi a candidata que mais foi vinculada ao tema. E os números realmente comprovam que a discussão sobre o tema aborto foi de interesse do jornal, a ponto de se tornar uma polêmica, porque foi um assunto recorrente, um assunto discutido e que teve destaque no jornal Folha de São Paulo. Como é possível ver, o jornal realmente foi parcial, porque mostrou o candidato tucano, José Serra, sempre com uma opinião, sempre de uma mesma opinião, coerente, já em detrimento de Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff, era possível observar no jornal, que sempre que aparecia Dilma Rousseff, aparecia ela com aspas, que colocava uma opinião dela em 2007 contra o aborto, outra opinião dela em 2009 contra o aborto, já em 2010 mostrava ela mudando de opinião. Isso comprova que o jornal tinha interesse realmente de expor a candidata como uma pessoa que mudou de opinião, como uma pessoa que se mostrou contra e já hoje, já atualmente em período eleitoral, ela estava a favor. E os números comprovam que o falante dos discursos morais foi proporcionado pela cobertura da Folha de São Paulo, porque ele veio jogar na cobertura dele esses temas que são polêmicos para a sociedade, temas que realmente fazem a sociedade discutir e pensar a respeito do aborto, por exemplo, e de outros temas. Só isso, eu agradeço e é só isso. Muito obrigada, Eliseu. Passo a palavra agora, então, para a banca. O professor Pael, como sempre, bastante cavalheiro. Passa a palavra para a professora Larissa dar início à arguição. Parabéns, Eliseu, pela pesquisa. O trabalho está muito bem elaborado. Só tenho algumas considerações pequenas mesmo, só para não dizer que não tinha nada errado no seu trabalho. Assim, alguns textos que eu achei confuso, algumas citações, para analisar a questão da letra do seu trabalho. Se você vai citar um nome com letra maiúscula, coloque todos os autores gramatiais. Então, o contrário, todo mundo maiúsculo. Uma citação dentro do texto. Certo? Gostei muito do trabalho. Uma dúvida só que eu fiquei. Quando você diz pró-aborto, neutro ou contra o aborto, não ficou claro para mim quais foram os critérios que você utilizou para fazer essa seleção. Do que é pró, do que é contra, do que é neutro. Pode me explicar? Bem, quando eu trabalhei a questão aqui do mensagens pró-aborto, mensagem neutra e mensagem anti-aborto, foi da seguinte maneira. Mensagem neutra, ela procurava colocar, digamos, um polo positivo e negativo. Mostrava uma mensagem que procurava, digamos, era contra o aborto, mas também mostrava o outro lado da história. É como se colocasse as duas narrativas, uma contra, outra a favor. Mensagem pro aborto, ela tinha que ter elementos que realmente procurasse promover uma discussão maior, mostrando pessoas que, digamos, pessoas que tiveram que praticar o aborto, pessoas que, digamos, pessoas que o aborto era uma questão que precisava ser discutida. Isso não compareceu nas narrativas, nos textos do mês de outubro de 2010, não houve esse tipo de discussão. E mensagens anti-aborto era aquela mensagem que mostrava realmente o aborto como uma coisa, digamos, do capeta, ou então uma coisa que realmente era problema para a sociedade. E isso foi o que foi mostrado na narrativa da Folha de São Paulo. Tanto é que eles colocavam assim, no teor da mensagem eles colocavam Dilma era a favor da morte de criancinhas, entendeu? Então isso tudo dava ao aborto uma conotação negativa, como morte de criancinhas, como Dilma como assassina de criancinhas. Foram textos que estavam nas narrativas jornalísticas, textos que estavam neste período de outubro de 2010, foi possível comprovar esse tipo de coisa na narrativa da Folha de São Paulo. Isso seria interessante você incluir aqui no trabalho, tá? Colocar essa justificativa na hora que na prática você fala, porque eu senti falta mesmo. Mas o que ele usou para caracterizar o que é pro aborto, o que é contra aborto, o que é neutro? Você colocou os dados aqui, mas assim, para mim não ficou claro quais foram os elementos de análise. Eu acho que isso é importante se incluir. E aqui na parte da revisão de literatura, eu sugeri alguns livros para você. Aqui, quando você vai falar da história dos jornais, eu usaria o livro História do Jornalismo, do Richard Romancini. Ele vai te dar, inclusive, uma visão política
muito maior do que os textos que você usou. Tá? E você usou muito assim, Marcos de Mello, Apud Pinho, você usou sempre referência secundária, né? O ideal aqui para você trabalhar a história seria pegar as referências primárias, pegar o livro do José Marcos de Mello, História da Imprensa, e esse livro do Richard Roman, assim, que a gente tem na biblioteca, que vale a pena você dar uma olhada nele para falar dessa parte, porque ele é bem dividido, ele fala da imprensa régia até o ano de 2002, eu acho. Então você consegue pegar uma parte bem atual da história do jornalismo mesmo, e ele fala da história do jornalismo. Ele vai falar sobre Gutenberg, sobre Hipólito Costa, e aí depois ele vai falar uma parte sobre a ditadura, sobre esse período pós-eleitoral, e aí eu acho que você consegue tirar algumas inferências bacanas do seu trabalho. E depois aqui, quando você vai fazer a classificação dos gêneros jornalísticos, eu sugiro o livro do Mário Polato, Técnicas de Codificação em Jornalismo. Tá? Porque ele faz essa divisão, inclusive, muito bem feita. Ele enumera mesmo quais são, qual é a divisão. O que é uma nota, o que é uma notícia, o que é uma entrevista, o que é uma reportagem. Então, esses dois livros, acho que eles enriqueceriam ainda mais o seu trabalho. Tá? Mário Polato. Mas é isso. Algumas partes eu senti, eu fui sinalizando para você citar a fonte. A análise eu achei ótimo, só acho que em algumas partes, até coloquei aqui, você colocou conferido, foi conferido. Eu trocaria por constatado. Você constatou o dado. A partir do gráfico, pode inferir que, pode-se inferir, né? E não, porque na verdade, a partir de dados, você sugere alguma coisa, né? Você acredita que foi aquilo. Então, eu usaria mais esses termos que amenizam um pouco você está falando. No mais, parabéns, Elisa. A pesquisa está ótima, o trabalho está muito bem estruturado, tem uma sequência lógica, tem uma sequência de raciocínio, você consegue ler e entender aonde você quer chegar e como você chegou. Né? Então, assim, achei a análise de conteúdo muito boa. Eu colocaria, pelo menos, as principais matérias analisadas como anexo. Eu senti falta de ver os títulos das matérias, assim, para visualizar essa um que pouco sai mais. foi uma das que já foram analisadas. PT, pois aborto na campanha, foi uma das que foram analisadas. Aqui você botou só a capa, né? Eu senti falta, assim, até para eu conseguir. Não, aqui ele está falando de 694 citações da Dilma. E aí pegar as matérias e ver Dilma. Mas isso eu não sei se a Mariela falou que não precisava, enfim. É uma questão minha mesmo que eu gostaria de ver. Só isso, o seu formulário ficou muito bom, o seu formulário de análise, as categorias de análise que você usou também achei todas coerentes com a sua proposta. Achei esse trabalho muito bom mesmo. Faltaria essas duas sugestões de complementação, que vão tornar essa parte do seu trabalho, que eu achei essa parte um pouco superficial. Acho que esses dois autores eles vão conseguir trazer mais corpo para o seu texto, que você consiga enriquecer ainda mais o seu trabalho. Mas parabéns, foi um ótimo trabalho de análise política, muito bom. Rael? Eliseu, obrigado pelo convite. Como eu faço todas as vezes nas bancas da professora Mariela, parabenizo por mais um trabalho de muita qualidade e a gente percebe a marca, a chancela de qualidade da professora Mariela pela organização do trabalho. E também, Eliseu, eu queria te parabenizar pela apresentação, foi muito bonita a sua apresentação, organizada, o slide muito bonito, as informações também, e você também, bastante elegante. Eu acho que isso dá e também faz com que esse ritual tão importante fique ainda mais importante, com um ganho de significado que as pessoas dão a ele. Eliseu, o teu trabalho é um registro de um fato político muito importante das eleições de 2010, que foi a óbvia tentativa da Folha de São Paulo de pautar uma questão que estava fora das discussões e pautar com um objetivo muito claro, de colar na imagem de um candidato que eles não queriam que ganhasse, né, a defesa de um tema pouco popular, né, e mostrar
que o outro candidato que fazia oposição não tinha não tinha defesa desse tema, e um candidato obviamente ligado às hierarquias e à elite paulistana, da Fiesp, da OAB e da própria Folha de São Paulo, e com isso foi construída essa estratégia. E você registrou isso cientificamente, como isso aconteceu por meio da sua análise tão bem feita. Uma opinião particular, eu acredito que essa estratégia da Folha de São Paulo atrapalhou as eleições, né? Foi uma eleição, por mais que eu tenha ficado muito feliz com o resultado, e ter visto pela primeira vez no Brasil uma mulher virar presidente, fiquei muito emocionado com isso. Eu acredito que muito mais poderia ser debatido do que um tema tão fora de pauta e tão desproposital que era o aborto, que a gente não discutia, que não via possibilidade de ser discutido, não havia pressão popular, não havia pressão política, nem organismos internacionais, nem a própria organização civil pautava o aborto. Foi apenas uma estratégia política eleitoral para atrapalhar alguém. E aí foi feito toda tudo isso que você conseguiu mostrar em números. Um exemplo é essa capa mesmo que você mostra, né? Que o PT pensa em retirar o aborto, e aqui uma outra chamada falando que os dilmistas, caso eleitos, conseguiriam mexer na Constituição. Então isso já linka tudo, né? Se existe a intenção de que o aborto seja algo legal no Brasil, se existir a intenção, politicamente vai ser respaldado pela maioria do Congresso. Então, tudo orquestrado estrategicamente com um fim político-eleitoral bastante definido. E você conseguiu mostrar isso. Eu, particularmente, sou a favor de que a mulher tenha a possibilidade de decidir o seu futuro e o futuro do seu corpo por meio da informação e não propriamente por meio de intervenções cirúrgicas, mas por meio de informação. A mulher tem todo o direito, tem que ter a possibilidade de gerir o seu organismo, mas única e exclusivamente por meio de informação. E uma única pergunta, né, para não ficar aquela rasgação de seda, eu sou padrinho do teu casamento, não sei o quê, eu queria saber o seguinte: como que vocês deliberaram sobre o período de análise? Por quê? Se você pega do dia 1º de outubro até o dia 31, a eleição, se não me engano, foi no dia 3. Então foi 3 dias do primeiro turno e depois 20 dias, menos de 20 dias do segundo turno. Então não foi assim uma estratégia para levantar dados em relação aos turnos das eleições. Foi um recorte cronológico apenas. E eu queria saber por quê. A decisão que a gente tomou com a orientação da professora é porque, primeiramente, aí com a ideia de fazer uma comparação entre o Correio Brasiliense e a Folha de São Paulo, e queria começar desde junho, acho que era desde fevereiro. Era um período muito longo, e aí ia complicar para a pesquisa justamente por causa da questão do tempo. E aí a professora Mariana me orientou que eu trabalhe só com um veículo só, no caso a Folha de São Paulo, e restringisse esse período ao mês de outubro, até porque ia compreender o embate do primeiro e do segundo turno, e também ia ter os elementos precisos para analisar a pesquisa e saber se houve ou não realmente essa parcialidade. Certo? Aí por isso a gente resolveu trabalhar só esse período de 1º a 31 de outubro. E outra, por vezes, cada um tem a sua rotina, né? E por vezes, por causa do cansaço, alguns